Nossa lição de hoje, a nossa lição de número 3, vamos falar sobre a santificação. Claro que é um tema especial, quando a gente já falou da salvação, já falou sobre o pecado, já falou sobre o perdão. Claro que a gente precisa também falar sobre esse processo tão importante na vida do cristão, que é o processo da santificação. Então, nosso tema de hoje, aula de número 3, santificação. Gostaria de convidá-los realmente a mergulhar nessa viagem que nós vamos fazer com esse tema tão importante, tá? Nosso objetivo com o tema santificação é explicar o processo de santificação e como obtê-la. Como você entrar nesse processo de santificação e buscar uma vida de santificação. Apontar características do processo de santificação, que de fato compõe o que acontece nesse processo de santificação. Mostrar também que existem os obstáculos a este processo e como também a gente pode superá-los. Você está observando que eu estou falando em processos, tá? Sempre lembre que a santificação é um processo, não é algo que acontece instantaneamente. Quando a gente diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, existe algo que a gente vai aprender hoje a respeito disso. Mas a santificação, ela é um processo. Você vai observar ao longo da nossa aula de hoje como é que se desenvolve esse processo. Então vamos lá. Primeira palavra, santificação, e mais uma vez eu trago novamente esse termo, né, refere-se ao processo que leva o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, né, mais parecida com Jesus. Então, o processo de santificação é o processo pelo qual nós estamos buscando nos tornar semelhantes a Cristo. Quando a gente se converte a Cristo, quando a gente acredita no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, somos impactados pela mensagem da cruz e temos a certeza de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é esse sacrifício remidor que nos salva, que nos garante vida eterna. Nesse momento, a gente recebe perdão e recebe o selo da salvação. Nesse momento, nós somos salvos. E é exatamente isso, nós somos salvos para viver um processo de identificação com Cristo. Nós somos salvos para a santificação. E a partir deste momento, a gente entra numa relação com Deus, pela qual nós temos a ação do Espírito Santo de Deus trabalhando em nós e nos convencendo da nossa maneira errada de viver e nos levando para um processo de aproximação, de identificação com o caráter de Jesus. Então é a partir da salvação que a gente entra para o processo de santificação. Ninguém entra para um processo de santificação sem antes receber a salvação ao se deparar com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e tê-lo como suficiente para a sua salvação. Então, uma pessoa que entende, aceita e cumpre os planos de Deus para a sua vida é essa pessoa que, ao receber Cristo, entra nesse processo de santificação e se torna mais parecida com Jesus. Esse processo tem início, então, quando aceitamos a Cristo, é o que eu estou falando. Então, todo o processo de santificação, toda a vida de santidade, não é ela que vai produzir salvação, pelo contrário. A gente não começa a se santificar para ser salvo. A gente é salvo para entrar nesse processo de santificação. E isso nós falamos exaustivamente, eu acho que bem categoricamente, na nossa disciplina sobre soteriologia, sobre salvação. Eu coloquei aqui 3 palavras, 2 do grego e uma do hebraico, que falam sobre santificação. Uma é hagios, a pronúncia aí é exatamente essa, hagios, é um pouco arrastado mesmo aqui, lá na garganta, hagios.
derivado do verbo ragnos, que significa limpar, purificar, tornar casto, tornar imaculado, sem mancha. Ora, só de a gente olhar para essa palavra e para esse significado, a gente já se dá conta de que é um processo. É um processo de limpeza, é um processo de purificação. Assim como você vai limpar, como você vai lavar uma roupa, ela passa por todo um processo. Desde o primeiro enxágue, né? Tudo que você vai fazer em termos de limpeza, você vai fazer de modo processual. A outra palavra que também é muito conhecida é a palavra kadosh. A gente pronuncia kadosh, que é do hebraico, também derivada do verbo kadash, que significa limpar. Então, tanto no Velho Testamento, no hebraico, quanto no Novo Testamento, no grego, as duas palavras que dão significado a santo têm a ver com higienização, com purificação, com limpeza. Não só uma limpeza no sentido de lavar da sujeira, mas também de limpeza no sentido de extrair de uma substância ou de um objeto, de um elemento, todos os outros elementos que comprometem a pureza daquele objeto. Por exemplo, como o ouro. O ouro, ele é uma pedra que é tirada da natureza, da mina, e vem cheio de outros elementos, de outros metais menos nobres. Então, para que o ouro se torne puro, para que ele se torne hagios, para que ele se torne kadosh, limpo, ele passa por um processo de purificação pelo fogo, onde todos os elementos, dependendo da temperatura do fogo que é lançado sobre aquela pedra bruta, todos os elementos de contaminação vão sendo queimados, vão sendo eliminados, vão sendo destruídos, até que em determinado momento, dada a alta temperatura e ao processo do fogo sobre a pedra, ela se torna um líquido puro e todo elemento de contaminação é tirado. É esse processo que é realizado em nós pelo Espírito Santo, através de sua palavra, para nos purificar. Uma outra palavra, que é kataros, que também significa puro, inclusive existe um movimento um movimento religioso que se deu ali pelo ano 1100 e 1200, que esses homens eram chamados de homens bons, né? Eram homens cátaros, eram homens puros, eles se autodenominavam puros, homens bons, homens santos ou bons cristãos. Cátaros aqui, ele dá mais ainda esse sentido, né? O catarós, esse sentido de extrair daquela pedra bruta toda a contaminação, é essa pureza. Existem também alguns significados dentro do grego para santo, que é uma libertação de uma dívida. Então, cátaros também, ou ragnós ou hagios, também significa estar livre de uma dívida. Ou seja, o pecado é uma dívida. Quando você confessa, recebe perdão, deixa o pecado, você se livra de uma dívida. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque quando eu digo que o pecado é uma dívida, ora, se existe uma dívida, existe um cobrador, não é? Que vai cobrar aquela dívida. Mas nós temos um advogado, que é Cristo. E nós temos um acusador, que é Satanás. A nossa dívida de pecado é contra Deus. Sempre que nós pecamos, seja contra o irmão, seja contra qualquer coisa, no final das contas nós estamos em dívida com o nosso Deus. Jesus vem como advogado quando nós nos arrependemos e confessamos, ainda que Satanás depois queira nos acusar daquela dívida, ela já está totalmente livre, nós já estamos totalmente livres dela pelo processo de perdão ministrado por Cristo a nós. Bom, a palavra santificação então aparece na Bíblia ilustrando alguns aspectos. E é importante que a gente vai encontrar isso ao longo de todo o texto sagrado, esses aspectos da santificação, que é a separação, a dedicação, a purificação e a consagração, que entram no processo de
continuidade. Mas esses quatro aspectos, essas quatro linhas, né, de ação da santificação dentro desse processo de santificação, elas se dão e elas se apresentam em todo esse processo. E a gente vai mastigar cada uma delas ao longo desta aula. Esta sequência é também uma proposta no processo que começa na decisão de ser separado, numa dedicação ao serviço de Deus, na disposição de ser purificado pelo sangue de Jesus e na determinação de manter-se limpo do pecado e da iniquidade. A gente vai analisar então separadamente cada uma delas, começando com o termo separação. Porque a própria palavra santidade, santificação, também tem nas suas várias significações, nos seus vários significados, a ideia de separação. Então, é justamente o que eu falei ainda há pouco. Você separa aquele elemento e separa dele todo elemento de contaminação. Estamos falando do ser humano que, sendo contaminado pelo pecado, ao receber a Cristo e entrar no processo de santificação, começa esse processo de se separar. Então, santo é uma palavra que descreve a natureza divina. O seu significado primordial, de fato, é separação. É separação do pecado, de toda a sujeira. Santidade apresenta aquilo que está em Deus e que o torna separado de tudo quanto seja terreno e humano. Isto é, uma perfeição moral absoluta e sua divina majestade. Quando o Senhor deseja usar, por exemplo, uma pessoa ou um objeto para o seu serviço, ela deve ser separada para uso exclusivo de Deus e com isso essa pessoa torna-se santa ou santificada. Existe uma ideia de separado, quando a gente trata de Deus, que existe separado no sentido de ser exclusivo, de não ter outro igual, de não ter outro semelhante. Esse é o Senhor. No sentido de sua exclusividade e majestade, o seu grau de santidade é incomparável. Não existe nada semelhante ao nosso Deus, à Trindade. Ele é santo, santo, santo. E nós entramos num processo onde a santidade de Deus vai nos envolvendo. Então, o termo separação tanto foi usado no Velho Testamento para objetos que eram separados, porque você vai ver que existe aí um processo, né? Você separa. Mas uma coisa é separar, por exemplo, eu separo o ouro, eu pego a pedra bruta, tiro da mina, trago para o cadinho, que é a panela onde ela vai ser purificada, e eu separo ela dos demais objetos. Isto é um termo, separar. Eu separei de. Mas aí entra a dedicação, porque eu separo de para. Aí é outra coisa. Eu não só, o processo da santificação, ele não é apenas uma separação que a gente tem do pecado, uma separação daquela velha maneira de viver, daquele modo pecaminoso de viver, mas é também uma separação para. Então eu separo de para. Vocês estão entendendo? Isso é dedicação. Então santificação inclui tanto a separação como a dedicação a alguma coisa. Essa é a condição dos crentes ao serem separados do pecado e do mundo, pois tomamos consciência de quem somos e o que devemos fazer. Ou seja, eu sou separado do pecado para viver para Deus. Então Deus representa toda a santidade, Deus representa toda a perfeição, Deus representa tudo aquilo que é puro e que é o nosso alvo. Quando eu me separo do pecado, eu estou andando em direção a Deus. Eu preciso fazer isso. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem viver uma vida de santidade, porque elas entram no exercício de tentar deixar de fazer algumas coisas. Aí ela diz, não vou fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e começa a entrar numa dinâmica de vida assustadora, até tentando se automutilar, se autodisciplinar para não cometer aqueles pecados, mas elas ficam nisso só.
Não adianta. O processo precisa dar continuidade. O que adianta eu me separar do pecado e viver uma vida sem comunhão com Deus? Separar para quê? Para ficar em casa dando uma de bonitão, de santo, e todo mundo achar que eu sou o santinho? Não é para isso. A santificação, ela é uma separação daquilo que desagrada a Deus para que eu viva para Deus. Então, tanto a palavra de Deus, ela tem nesse processo a função de me fortalecer para viver uma vida de santidade, para entrar nesse processo de separação, como ela também me ajuda a me dedicar a Deus. Essa é a ideia. Eu me separo do pecado, eu me separo do mundo para viver para Deus. A palavra santo, quando usada nesse sentido aqui de dedicação e referente a homens ou objetos, expressa o pensamento de que esses são usados no serviço divino e dedicados a Deus no sentido especial de serem sua propriedade. Por exemplo, lá no tabernáculo de Moisés existiam as tábuas que serviram para as paredes do lugar santo e do lugar santíssimo. Eram tábuas que foram tiradas do deserto, de madeira de acácia. Bezaleel e toda a sua equipe ia no deserto, derrubava aquele madeirame todo, aquelas árvores todas, traziam e aí iam trabalhar num processo de tirar os nós. Então eles eram separados do deserto, aquelas árvores eram tiradas do deserto, separadas lá do deserto das demais árvores, era trazida para um trabalho em que o artífice, em que o artesão ali ia trabalhar em cima de tirar todos os nós, todas as imperfeições, fazer as tábuas que mediam mais ou menos 5 metros de comprimento por 75 centímetros de largura, quase 1 metro de largura. Depois que eles lixavam, faziam todo o processo de beneficiar aquela madeira, aquilo era revestido de ouro. E depois de revestido de ouro é que era utilizado para o tabernáculo. Esse é o processo. Essa madeira de acácia somos nós que estávamos no deserto, pecando e vivendo de acordo com os nossos próprios nós. O Espírito Santo, na figura e tipo de Bezaleel, foi lá no deserto, nos tirou de lá, nos trouxe para as mãos do bom carpinteiro Jesus, e ele foi lixando, tirando de nós aqueles nós, e aí então somos consagrados para servir em santidade na sua obra. Então, Israel é uma nação santa por ser dedicada ao serviço de Jeová. Os levitas eram santos por serem especialmente dedicados ao serviço do tabernáculo. O sábado e os dias de festas eram santos porque representavam a dedicação ou consagração a Deus. Então, eu me santifico para Deus, para me dedicar à obra de Deus, para me dedicar ao serviço de Deus. Por isso que quem começa a fazer a obra de Deus de modo relaxado, com a sua vida em pecado, com mentiras, com enganos, com ódio no coração, com prostituição, com toda a sorte de pecado, essa pessoa está fazendo um trabalho sem ter passado por um processo. Trabalhar na obra de Deus exige santificação. A santificação nos leva à dedicação. E vem um outro processo, ou uma outra característica desse processo todo, que é a purificação. Embora o sentimento primordial de santo seja separação para serviço, inclui também a ideia de purificação. O caráter de Deus age sobre tudo que lhe é consagrado. Portanto, os homens consagrados a Ele participam de sua natureza e usufruem da sua presença. Tudo que lhe é dedicado deve ser limpo, pois a limpeza é uma condição para a santidade. Então vamos lá. Aceito a Cristo, entro para um processo de santificação, que é o processo de separação. Eu fui separado para, aí entra a dedicação, separado para me dedicar a Deus, ao serviço, ao ministério, à obra de Deus, à oração, à leitura da Bíblia, ao serviço ao próximo. Eu me santifico para isso,
Por isso eu não me santifico para a salvação. Eu me santifico para me aproximar de Deus, me tornar mais parecido com Ele e para servi-lo. E nesse processo todo, em eu estando dedicado, o Espírito Santo vai trabalhando mais ainda em mim nesse processo, porque não é do dia para a noite, é um processo contínuo em que ele vai nos purificando, ele vai nos incomodando. O Espírito Santo vai dizendo, olha, está quase lá. É como aquele personal training, né? Vamos dizer que ele é o nosso personal santificador, né? Ele que vem para malhar a nossa santidade. Ele vem e diz, olha, não para, não para, vai lá. Eu vi um dia desses um vídeo bem interessante, bem engraçado, de dois personagens, né, que entraram numa lanchonete, porque eram dois homens fortíssimos, né, desses fitness, desses que fazem halterofilismo, e eles entraram na lanchonete porque um deles estava lá, já ia comer lá uma comida que era contra ali a dieta que eles faziam, eles saíram lá quebrando tudo, de maneira bem engraçada, todo mundo se assustou, mas era uma forma de eles mostrarem ali que aquilo ali era um compromisso com a saúde, com a vida que eles decidiram viver. Na verdade, o Espírito Santo não chega quebrando tudo como aqueles lá, mas ele chega dizendo, tá errado, você vai quebrar o processo aí. Tira essa mágoa do teu coração, para de ficar fofocando dos outros, não minta, esse teu relacionamento não está legal, a forma como você está fazendo na empresa não é legal, você está em pecado vivendo dessa forma. Ele vai trabalhando nesse processo e às vezes até mesmo dentro da obra de Deus a gente começa a cometer erros, mas é o Espírito Santo que vem para nos levar a uma aproximação mais de Deus, para experimentarmos a própria natureza, usufruir da presença de Deus, da natureza de Deus. É o processo de purificação. Consagração. Quando Deus escolhe, separa uma pessoa ou um objeto para o serviço, ele opera ou faz com que seja possível o processo de santificação. Objetos inanimados foram consagrados pela unção com azeite. Como é que eles faziam? Todo objeto que seria usado no tabernáculo de Moisés, lá no templo de Salomão, no tabernáculo de Davi, todos eles precisavam ser consagrados. Eles eram separados, preparados, passavam por um processo de purificação e eles eram apresentados. A nação de Israel, por exemplo, foi santificada pelo sangue do sacrifício da aliança. Cada vez que alguém pecava, era necessário que passasse pelo processo de purificação, de santificação, para poder serem consagrados a Deus. O sacerdote, quando ele era apresentado ao sacerdócio, ele recebia na sua orelha, no seu polegar e no dedão do pé o azeite, né? Eles eram ungidos, e também, logo depois, o sangue do cordeiro para tipificar que eles primeiro o sangue, depois o óleo, para tipificar que eles estavam sendo consagrados. É o que aconteceu conosco. O sangue do Cordeiro de Deus veio e nos purificou dos nossos pecados. Depois veio o óleo. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, veio nos ungir. Aos sacerdotes consagrados, representantes de Jeová, Moisés os lavou com água, ungiu-os com azeite e aspergiu com o sangue da consagração. No próprio tabernáculo de Moisés, lá no pátio, tinha uma bacia onde eles se lavavam. Então você vai ver todo o processo. E essas pessoas eram consagradas, era um sacrifício que era oferecido para que aquelas pessoas pudessem ser consagradas ao Senhor, ao serviço de Deus. Como os sacrifícios do Velho Testamento eram tipos do sacrifício único de Cristo, assim então as várias abluções, unções do sistema mosaico são tipos da verdadeira santificação que alcançamos pela obra de Jesus, porque ele, uma vez por todas, não precisamos mais desses sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus no Calvário foi suficiente.
Então, assim como Israel foi santificado pelo sangue da aliança, assim também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, como diz Hebreus 13:12, e pôde nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça, como diz 1 João 1:8 e 9. Então foi pelo sangue de Jesus, no Calvário, seu sangue que foi derramado, que nós fomos purificados e fomos consagrados para Deus, para um processo de vida onde vamos nos aproximando cada dia mais dele, e quanto mais dele nos aproximamos, mais santos nos tornamos. O sentido de consagração é de viver uma vida de santidade e justiça. Aí aqui, se eu sou consagrado agora não simplesmente para uma obra, para um ministério, para um ofício, para um mistério, agora é para uma vida. Eu preciso viver de acordo com aquela vida para a qual eu fui consagrado. E aqui é uma vida de justiça, representa uma vida regenerada em conformidade com a lei divina, pois os filhos de Deus andam retamente. Aí não dá para viver uma vida desregrada. Toda pessoa que vive uma vida diz assim, eu sou salvo, e eu já ouvi tanto isso. A pessoa diz, eu sou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser agora. Não é bem assim que a banda toca, não. A santificação ela é um processo que só existe quando nós somos salvos. E quem não é salvo não tem desejo de se santificar. A natureza da pessoa é a natureza. Cristo coloca em nós, quando somos salvos, mesmo que na luta e na dificuldade a gente peque, se equivoque, se engane, mas há uma necessidade de viver uma vida santa, porque Cristo operou em nós a salvação. Uma vida de santidade é uma vida regenerada, em conformidade com a natureza divina e dedicada de maneira consciente ao serviço divino. Para isso são necessários o entendimento do plano de Deus e a remoção de qualquer impureza que estorve esse serviço. É necessário manter a pureza e a disposição de ser separado. Vocês estão entendendo que a santificação, que a santidade não é apenas um conjunto de coisas que eu devo ou não devo fazer? A santidade opera na minha natureza. Ela começa a modificar os meus desejos, os meus anseios. É um processo pelo qual nós somos aproximados de Deus e somos chamados a viver sob essa nova perspectiva, a viver sob essa nova natureza. E a continuidade, a santificação, ela não é um processo que acaba nunca. Nós nunca chegaremos aqui neste mundo num nível de santidade que a gente vai dizer assim, pronto, acabou. Nunca vamos viver. Por isso que é muito ilusório alguém pensar que vai se santificar para ser salvo. Porque se a gente fosse santificar para ser salvo, já era, gente. Nós não teríamos condições de viver uma vida de santidade para a salvação. Não teríamos. Foi pelo sacrifício de Jesus. Nós fomos salvos para entrar nesse processo, volto a afirmar. A continuidade aqui é uma prática progressiva. Todos os cristãos são separados para Deus em Jesus Cristo. Todos os dias eu tenho que entender que a cada dia um passo, às vezes vacila, dá um passo para trás, mas tem que correr, dar 2 para frente nesse processo de aproximação de Deus, de vida consagrada a Deus. E aí, em todo esse processo, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai nos mostrando as áreas das nossas vidas que precisam ser convertidas, no nosso caráter que precisa ser modificado, são os elementos de impureza que ainda habitam o nosso ser, e aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas nossas mágoas, nas nossas inclinações pecaminosas, e ele vai nos mostrando e vamos nos aproximando continuamente daquela estatura que Deus deseja que nós cheguemos. É dessa separação que segue a nossa responsabilidade de viver para Ele. Essa situação de separados
deve continuar diariamente. O crente deve esforçar-se sempre para estar conforme a imagem de Cristo. A santificação é obra da livre graça de Deus, pela qual o homem é renovado segundo a imagem de Deus, capacitando-nos a morrer para o pecado e viver para a justiça. Isso não quer dizer que vamos progredir até alcançar a santificação, mas progrediremos na santificação da qual já participamos. Estão entendendo? Não é que eu vou caminhar para chegar à santificação, não. A santificação ela começa no dia que você aceita a Cristo. Ela é processual. Nós só vamos chegar na plenitude da santificação quando nós recebermos um corpo transformado no arrebatamento da igreja, onde a nossa natureza pecaminosa será de uma vez por toda eliminada, extinta, extinguida, tirada de nós, e nós seremos tal como Ele é. Aí será o grande dia, onde nós não teremos mais que lutar contra o pecado, porque a tentação já não fará mais sentido, já não agirá sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Pode dar glória a Deus aí? Aqui eu tenho didaticamente alguns meios que a gente chamou na apostila. Na verdade, esse material, essa apostila tão maravilhosa, eu vou ficar devendo o nome do autor para vocês, porque isso não foi de minha autoria. Nós pegamos aí e pedimos permissão, inclusive, para usar. Os meios divinos de santificação. São meios divinos estabelecidos aí como meios para a santificação. O sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. O primeiro nos proporciona a santidade absoluta quanto à nossa posição perante Deus, ou seja, o sangue de Cristo é o início, e nós somos purificados quando nós cremos. Por isso algumas pessoas ficam dizendo, sangue de Jesus repreenda, né? Pessoas querem expulsar demônio com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não expulsa demônio. O sangue de Jesus foi o preço pago para a nossa remissão, né? O preço pago para a nossa santificação. Somos purificados pelo sangue, significa dizer que nós somos santificados, purificados pelo sacrifício que Jesus fez lá no Calvário. É o início de tudo. É uma obra consumada que concede ao pecador penitente uma posição perfeita em relação a Deus. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. O segundo meio é interno e efetua a transformação na nossa natureza humana. O Espírito Santo de Deus vem transformar a nossa natureza. O terceiro meio é prático, atuando no exterior do homem, moldando o seu comportamento no convívio com o próximo. Dessa forma, Deus nos proporciona a oportunidade e o privilégio de sermos santos perante Ele, internamente e diante do mundo. Então, o sangue de Jesus me purifica para a salvação, o Espírito Santo começa a agir no meu interior para a transformação da minha natureza pecaminosa, e a palavra de Deus me instrui para uma vida prática em santidade, para que as pessoas, ao me olharem, ao me verem, percebam que alguma coisa há de diferente na minha vida. Mas eu vou mastigar mais um pouquinho aí com vocês, cada um deles. O sangue de Cristo, eterno, absoluto e posicional, ou seja, ele é algo que foi de uma vez. O sangue de Jesus nos comprou a salvação, nos colocou numa outra posição. Agora nós podemos dizer, eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus. Então a pessoa aqui é santificada pelo sangue de Cristo como resultado da sua obra consumada. Eu acho que eu falei bem sobre isso ainda há pouco. A santificação é o resultado da maravilhosa obra redentora. Bom, eu acho que eu já adiantei, eu vou avançar. Então, é o princípio, o sangue de Jesus nos purifica, então não preciso mais ficar dizendo, o sangue de Jesus me purifique. Ele já nos purificou. Não adianta você ficar dizendo, Jesus, teu sangue me purifique agora, porque o sangue de Jesus já fez o que tinha que fazer. Foi
vestido na cruz para a salvação. Agora entra o processo. O Espírito Santo, nessa santificação interna, inclusive nessas passagens de 1 Coríntios 6:11, 1 Pedro 1:12, Romanos 15:16, leiam aí em casa. Nessas passagens, a santificação pelo Espírito Santo é apresentada como o início da obra de Deus no coração dos homens, conduzindo-os ao inteiro conhecimento da justificação pela fé no sangue aspergido de Cristo. Tal qual o Espírito pairava sobre o nada, original ali em Gênesis 1:2, seguindo-se o estabelecimento da ordem pelo verbo de Deus. Assim o Espírito paira sobre a alma humana, fazendo-a abrir para receber a luz e a vida de Deus. Cristo foi ao Calvário, derramou seu sangue lá na cruz. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos aponta ao sacrifício de Jesus e nos convence da nossa condição de pecador, nos convence da nossa condição de afastados, de apartados de Deus, e nos mostra que aquele sacrifício é perfeito e que o sangue do Cordeiro de Deus pode me purificar. Ao me convencer disso, eu abro o coração e me rendo a Cristo. O Espírito Santo passa então a habitar na minha vida e vai me reorientando para uma nova vida, para um novo caminhar. A palavra de Deus, os cristãos são descritos como sendo gerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus desperta os homens a compreenderem a insensatez e a impiedade de suas vidas. Quando dão importância a essa palavra, arrependendo-se, crendo em Cristo, são purificados. Aí a palavra de Deus passa a ser o alimento e o elemento de fortalecimento da minha vida para uma vida de santidade. Não adianta você querer viver uma vida de santidade sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos confronta, é a palavra de Deus que nos aponta os nossos pecados. E pela palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos reorientando. Então, uma vida de santidade requer que eu busque a palavra, requer que eu esteja cheio da palavra de Deus, que eu tenha fome, que eu tenha sede pela palavra de Deus. É ela o meu agente motivador, que me apresenta o caráter de Cristo e a forma como ele caminha, como ele caminhou quando esteve aqui e como ele é, para que eu seja igual. E aqui há algo muito interessante. Leia a Bíblia. Leia os 4 evangelhos. Leia. É interessante porque à medida que você vai lendo a Bíblia, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te reanimando, Deus vai te confrontando e você vai se tornando realmente parecido com aquilo que Deus quer. Não existe outra forma de Deus falar conosco mais segura do que a palavra de Deus. Não existe, gente. Você pode procurar profeta por aí, mas não é seguro. Nenhum profeta é seguro. Segura é a palavra de Deus, que não falha, é infalível. No ato de sua consagração ao ministério, por exemplo, o sacerdote israelita recebeu um banho sacerdotal completo que nunca se repetia, é o princípio. Todos os dias, porém, ele era obrigado a lavar as mãos e os pés antes do ofício sacerdotal. Então, no primeiro dia da consagração, ele era totalmente purificado, lavado. A partir daí, a cada ofício que ele ia fazer, ele tinha que lavar as mãos e os pés. É um processo contínuo. Então nós fomos lavados pelo sangue de Jesus na salvação, mas todos os dias nós temos que nos purificar. A Bíblia diz: vocês já foram purificados pela lavagem de água, pela palavra. É o que o texto, a palavra de Deus diz. Agora vamos a algumas ideias, eu não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar, né? Algumas ideias erradas sobre a santificação. Algumas vezes tentamos fazer coisas que não nos competem e que a nós são impossíveis. Uma delas é a santificação sem a participação do Espírito Santo de Deus. A gente vai ver aqui algumas tentativas fracassadas de santificação. Por exemplo, a erradicação. Erradicação do pecado inato é uma dessas ideias.
se a erradicação da natureza humana pecaminosa se consumasse, não haveria morte física, pois esta é o resultado dessa natureza. Não tem como erradicar o pecado. A nossa natureza pecaminosa, ela está em nós, não tem como erradicar, ou seja, como tirar, como eliminar de nós. Como eu falei ainda há pouco, só lá no céu mesmo. Pais que houvessem experimentado essa extirpação necessariamente gerariam filhos sem a natureza pecaminosa. Mas mesmo que fosse realidade, ainda haveria os conflitos com o mundo, com a carne, a parte da natureza pecaminosa, e com o diabo, pois a extirpação desses males é obviamente antibíblica. Então essa natureza pecaminosa, a sarx, ela está em nós, não tem como ser erradicada. Por isso que o sacrifício de Jesus é o único capaz de nos salvar. Ele nos salvou para que, quando nós formos arrebatados, lá no céu não entra pecado, lá no céu não entrará essa natureza pecaminosa. Porque seria assim, imagine que eu conseguisse da minha vida erradicar o pecado. Então aquela natureza herdada lá de Adão e que atravessou toda a humanidade, se ela fosse erradicada de mim e eu gerasse um filho, o meu filho nem precisaria mais do sacrifício de Jesus, porque ele já seria salvo pela erradicação do pecado. Então não é possível, pois a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Outra ideia é o legalismo. Legalismo é a observância de regras e regulamentos. Paulo ensina que a lei não pode santificar, assim como também não pode justificar. O legalismo é aquela ideia da lista do que pode e não pode fazer. Aí você vai tentar fazer isso pelas suas próprias forças. Vai para um mosteiro, vai para um lugar distante, vai se separar de todo mundo e mais por sua conta e risco, pelas suas próprias forças. Não pode. O legalismo não consegue fazer isso. Não é algo que é do esforço humano. É uma entrega humana a um trabalho divino. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não adianta você ficar escrevendo o que você deve ou não deve fazer, se o Espírito Santo, se a palavra de Deus não estiver enchendo o teu coração, você não sai do lugar. O asceticismo é a tentativa de subjugar a carne e alcançar a santidade por meio de privações e sofrimentos. Aí entra aqui os sacrifícios, as automutilações, né, a autopenúria, o método que algumas religiões, inclusive os hindus ascéticos e alguns segmentos do próprio catolicismo adotam, é baseada na antiga crença pagã de que toda a matéria, incluindo o corpo, é mal, sendo, portanto, uma trava ao espírito que é bom. Isso é contrário às escrituras, pois elas nos ensinam que tudo que Deus criou é bom. Então existe uma ideia ascética, que é a ideia de que, baseada inclusive em filosofias antigas, religiões antigas, ideias a respeito do homem, que o corpo é algo ruim, a matéria é algo pecaminoso, a matéria não presta para nada. Por isso, então, o autoflagelo, algumas religiões ainda praticam o autoflagelo. Lá em Códice de Da Vinci, né? O Marcelo está me colocando ali, você vai ver muito bem isso. Então, pessoas fazem autoflagelo para tentar uma purificação, uma santificação. Isso não resolve. Não adianta, né, bater a cabeça na parede porque pecou e se automutilar e dizer: agora eu vou andar de joelho, vou fazer isso e aquilo, que não resolve. Então, essa ideia do autoflagelo, do asceticismo, de se punir para alcançar a salvação, para alcançar a santificação, isso não resolve. Mas existe um caminho, né, para a santificação. Um caminho. Primeiro, uma decisão. Decida permanecer puro. É uma decisão. Eu não consigo. Se você não consegue nem decidir, você não sabe o que significa servir Jesus. Mas eu não consigo. Então você ainda não experimentou a Cristo verdadeiramente.
Porque eu não estou dizendo que quem experimentou a Cristo vai conseguir para o resto da vida viver uma vida sem nenhum defeito, porque não dá para erradicar o pecado. Mas eu estou dizendo que a gente precisa decidir. Nós recebemos o poder para decidir. Decida permanecer puro. Decida que o seu namoro vai ser puro. Decida que o seu trabalho lá na empresa onde você trabalha vai ser puro. Decida que as suas palavras vão ser puras, que o seu coração vai ser puro. Uma vez tomada a decisão de se separar do pecado, nunca mude de ideia. Mesmo que você caia, mesmo que você, por alguma situação, um tropeço, você caia, você cometa algum erro, mas continue decidido a manter-se em santidade. Temos a ideia errada de que alguns pequenos pecados não fazem diferença. Pecado de qualquer espécie atrapalha a sua comunhão com Deus. Seu processo de santificação e o aprofundamento do seu relacionamento com Ele vai ser, com certeza, prejudicado por qualquer pecado que você cometa. Por isso a decisão e é muito interessante isso, se você consegue dizer não aos pequenos pecados, aos mais simples, a uma pequena mentira, se você começa a se policiar e a decidir a se livrar dos pequenos pecados, daquelas pequenas transgressões do dia a dia, uma mentirinha aqui, um engodozinho ali, uma espiadinha ali, se você consegue dizer não para isso, você vai se preparando e se fortalecendo para dizer não para as grandes tentações que virão. Porque se você não conseguir dizer não para as coisas mais simples, como você vai conseguir dizer não para aquele pecado mais violento e aquela tentação mais insistente que vai vir? Então, precisamos ter essa decisão firmada. Se não firmou, firme hoje. Vamos viver uma vida de santidade e vamos nos policiar para isso. Guarde os seus pensamentos. Tome a decisão de não se entreter com pensamentos impuros. Rejeite-os e substitua-os por louvores, ações de graças e canções. Quando vier aquele pensamento pecaminoso, quando você começar a pensar naquela pessoa que te magoou, por exemplo, que te fez mal, que você está com raiva, e você ficar alimentando e compartilhando com o outro, você vai cair no pecado da amargura e até da vingança. Mas se você substituir, pensou, mude o pensamento. Comece a pensar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, vai cantar um louvor, vai cantar um hino. Se de repente você viu alguma cena na televisão, atenção jovens, se vocês viram alguma cena lá, um vídeo de repente atravessou o seu caminho aí na internet e você se sentiu abrasado, né? Excitado, e o pensamento vem e você começa a pensar naquilo, ai meu Deus, que coisa. Vá louvar a Deus. Comece a colocar coisas boas para dentro do seu coração. Guarde os seus pensamentos. Fuja de toda tentação. Não esteja num lugar onde você sabe que ali é vulnerabilidade certa. Fuja das tentações. Fuja dos ambientes, das conversas, das amizades, daquilo que pode levar você a macular a sua santidade. Esses caminhos são muito importantes e, como resultado, a Bíblia vai nos falar dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Essa é a expressão, aliás, essa expressão é interessante porque nos mostra que esses frutos são consequências de um processo. Semente, fruto, resultado. Fruto é resultado. E são produzidos por Deus. São do Espírito Santo. Se essas qualidades refletem e só aparecem na vida de alguém que decidiu santificar para Deus, é patente o valor desse fruto na manutenção dessa condição de santificação. Então, como resultado desse processo, a gente vai começar a demonstrar, vai começar a aparecer no nosso comportamento e nas nossas relações o fruto do Espírito. O que nós já estudamos aqui na nossa ECC, na disciplina O Espírito Santo. Aí tem os inimigos, né, do processo de santificação, não sei se vai dar tempo. Quanto tempo falta aí?
de maneira oposta ao trabalho do Espírito Santo de nos ajudar, o inimigo tenta nos atrapalhar. Paulo nos alerta para o perigo das obras da carne. Aí você vai ver as obras da carne lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ao contrário do fruto, que é a consequência de um processo que leva tempo para aparecer, as obras da carne já são conhecidas, diz o apóstolo Paulo, mas mesmo assim tropeçamos nela e somos levados a interromper nosso caminho de santificação. Devemos estar atentos para percebermos e nos desviarmos desses obstáculos. Então, as obras da carne são... Está acabando, né? As obras da carne são aí consequência e também são obstáculos, são impeditivos para uma vida de santidade. Aí vem a bebedice, a glutonaria, vem as orgias, vem a pornografia, enfim, a fornicação, todas aquelas obras que aparecem lá em Gálatas 5,19. É isso.